Vamos orar ao Senhor nosso Deus e darmos início. Pai amado, Pai celestial, muito obrigado. Entregamos, ó Deus, esta classe nas tuas mãos, aos teus cuidados. É a primeira aula desta nova matéria, Homilética 1, Introdução à Homilética. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que Tu possas guiar-nos de uma forma toda especial, falar-nos, ministrar-nos. Precisamos, necessitamos, carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, fala aos nossos corações, abrindo as mentes, os corações dos Teus filhos, usando de graça e misericórdia para com cada um de nós, inclusive comigo, ó Deus, me ajudando a ministrar, a transmitir a Tua palavra como ela é. Senhor Deus, esta matéria ela é um pouco difícil, um pouco complexa, vai exigir um pouquinho, mas eu sei que Teu Santo Espírito nos dará graça, a mim para transmitir e aos Teus servos para recebê-la. Obrigado, oramos agradecidos, colocando tudo aos Teus cuidados, com o perdão de nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui na nossa primeira aula desta nova matéria, Homilética 1, ou Introdução à Homilética. Deixa-me dar alguns rápidos esclarecimentos como vai funcionar esta matéria. Esta matéria terá 6 aulas. 6 aulas. É uma matéria técnica, de natureza técnica, ou seja, a gente vai usar a palavra de Deus, sem dúvida, porque falar de homilética sem usar a Bíblia não tem absolutamente nenhum sentido. Não sei quantos de vocês já receberam a apostila ou já têm acesso à apostila encadernada. Vamos lá, alguém já recebeu a apostila encadernada? Isso, outros não. Os que não tiveram acesso ainda ou não receberam a apostila encadernada, sugiro usar temporariamente o PDF. Por isso que eu já coloquei lá no grupo, no grupo já coloquei em PDF e também coloquei os slides. Essa matéria, por ser de natureza técnica, ela vai ser uma das poucas que seremos obrigados a ler alguns trechos um pouco mais longos da apostila. Claro, vocês vão estar lendo nas suas casas, mas em sala de aula seremos obrigados, porque uma matéria de natureza técnica, então já deixo claro que seremos obrigados a fazermos leitura de alguns trechos até um pouco extensos, né? Porque ela difere-se de todas as demais matérias do curso básico. Claro que a gente vai usar também a combinação dos slides para não se tornar uma coisa cansativa e nem uma coisa enfadonha, certo? Tô deixando bem claro, né, que de repente você até estranha que a gente está lendo um pouco mais do que o necessário, mas é por ser de natureza técnica, somos obrigados a trazer algumas importantes informações. Segundo o aviso, ou segundo esclarecimento, era para ter liberado já as notas da última prova Teologia do Obreiro, mas infelizmente coincidiu final de mês. Geralmente final de mês para mim a segunda e a quarta semana de cada mês para mim é um pouco pesada, porque eu tenho um fluxo muitíssimo grande de provas, trabalhos para corrigir e aí me complica um pouco. Então peço um pouquinho da paciência de vocês, no máximo, na quinta. Eu estou me esforçando o máximo para tentar fazer isso antes, em liberar então as notas. Sei que alguns dos irmãos eu tenho que passar trabalho, então me espere também que eu estarei me pronunciando o mais rápido que eu puder, mas não vou deixar passar de hoje a mais de uma semana. Como o máximo de hoje, há uma semana eu estarei liberando as notas e também para os irmãos que optaram por fazer trabalho, também estarei liberando as orientações e até as notas da matéria anterior, ok? Todos estão me entendendo, gente? Quero ter certeza que todos estão me entendendo. Isso, isso. Tá, que realmente a última semana do mês e a segunda são as duas semanas para mim bem difíceis, bem apertadinhas, né? Mas graças a Deus a gente consegue depois voltar aos eixos. Temos uma aluna nova de Martas Vinhas que já avisou que teve uma situaçãozinha de última hora, vai chegar atrasada. É a nossa irmã Angélica Bonjú, né? Xará.
da nossa irmã Angélica Freire. Uma é bonjour, que é bom dia em francês, e a outra é Freire, esposa do nosso irmão Victor. Ela vai entrar um pouquinho atrasada devido a uma situação de última hora. Estou justificando para que os irmãos entendam a questão de que ela vai entrar um pouco fora do horário. Quero convidar vocês a abrirem a apostila. Vamos fazer a leitura da primeira página, pelo menos da primeira página, e depois eu já vou apresentar os slides, né, que traz praticamente um resuminho de toda a apostila. Quantos já viram que lá no grupo eu postei os slides da matéria de homilética? Quantos já viram? Isso. Salve esses slides, eles são muito importantes. Há uma razão de ser porque eu posto esses slides, é para facilitar ao máximo a assimilação e a compreensão da matéria. Vamos então na primeira página aqui da nossa apostila, se você tem, amém, se você tem o PDF, dê uma olhadinha lá no PDF. O que é homilética? O significado de homilética diz respeito à preparação e comunicação de sermões bíblicos feitos para a pregação. Em outras palavras, é a disciplina teológica que se encarrega de instruir alguém na organização dos seus pensamentos para comunicar com eficiência um sermão baseado na Bíblia Sagrada. Alguém me perguntaria ou me perguntará, até para pregar, há uma necessidade de ter organização? Sim, até para pregar. Entenda-me bem, a unção quem dá é Deus, é o Espírito Santo. Mas se faz necessário seguirmos regras básicas para que o sermão ou a pregação tenha a sua eficácia. Eu sei e entendo que não quero ser exagerado, há milhares de pessoas que não conhecem essas regras e algumas que as conhecem e as desprezam. É estranho dizer isso, até mesmo ministros, obreiros, presbíteros, evangelistas. Mas na medida que você aprende a entender e usar estas regras, você vai entender também que há uma vantagem e se gera uma eficácia na transmissão da mensagem da palavra de Deus. Aqui na nossa apostila nós vemos que homilética ela é 4 coisas. Ela é uma ciência, ela é uma arte, ela é uma técnica e ela tem uma função religiosa. Olha que interessante. Então, já começamos em 4 situações que talvez alguns de vocês não sabiam, que a homilética ela é uma ciência. Tudo que é uma ciência trabalha com regras básicas, trabalha com parâmetros, trabalha com uma linha de ordem e uma linha de organização. É uma arte, e uma arte é algo que tem que ser desenvolvido, não se desenvolve uma arte assim, do dia para a noite, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm um chamado para pregação. Eu admiro tremendamente que tem esse chamado, esta habilidade de pregar com uma fluência fenomenal. Já outras se dedicam a esta arte, sem ter, é claro, o chamado e o talento, mas se dedicam e Deus, claro, as abençoa e as usa. É uma técnica. Vamos entender cada uma dessas partes? Vamos lá. Ciência. Ciência, sob o ponto de vista de seus fundamentos teóricos, históricos, psicológicos e sociais. Veja bem, por isso que é uma ciência, a homilética. Ela é uma arte, quando considerada nos seus aspectos estéticos, a beleza do conteúdo e a forma. A homilética tem uma forma? Com certeza, vamos conhecer isso. Ela é uma técnica, pelo modo específico de sua execução e ensino. E tem uma função religiosa, porque a sua função espiritual de transformação, adoração e geração de poder. Então é muito interessante observarmos que a homilética ela abrange esses 4 campos. Ciência, arte, ela é uma técnica e tem, claro, uma função religiosa. A palavra homilética se originou a partir do grego, homiletiki, ensino em tom familiar, e homileo, derivado de homiletiki, que significa conversar.
Homilia. Quantos de vocês já ouviram falar desta palavra? Homilia. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Homilia, homilia. Lembre-se que essa palavra ela é muito usada pela Igreja Católica. Os padres, os sacerdotes, né, usam muito essa expressão homilia, que é a parte verbal, a parte que se ministra em uma missa. Esse termo, claro, foi roubado pelos católicos romanos depois da Reforma Protestante de 1517, porque essa palavra ela está dentro do grego do Novo Testamento. Então, a palavra homilia é adaptação de homiléu, que quer dizer discurso com a finalidade de agradar. No século XVII, também na apostila, o cristianismo se aproveitou de características da excelente retórica grega e as levou para a igreja. Olha, interessante. Então, a homilética, ela se baseia, ela tem como uma base importante a retórica dos gregos, né? Os gregos foram excelentes discursistas no passado e eles tinham a sua própria homilética. Então, adaptou-se o sistema de homilia ou do discurso grego e se deu o nome, então, para a igreja ou para o formato evangélico cristão, homilética. Segundo o dicionário brasileiro, homilética é a eloquência de púlpito, a arte de pregar sermões. Ou seja, homilética é considerado o estudo da arte de pregar utilizando os princípios da retórica, com a finalidade específica de falar sobre a Bíblia Sagrada, a Bíblia cristã. Se você vira a página comigo, se pode, né? Se você tem a apostila em papel ou mesmo em PDF, porque alguns infelizmente ainda não receberam em mãos, tem aqui na página seguinte um exercício bem rápido, bem prático. Aqui, ó. Vamos formar juntos o conceito do que é homilética. Vamos lá. Está dizendo aí 3 partes. Como poderíamos conceituar homilética em 3 partes? Baseado no que já falamos, ou no que podemos, né, ler um pouquinho na apostila. Vamos lá. É bem fácil, claro. Se você não tem a apostila na sua mão, ou se tem no formato PDF, você não vai ter dificuldade em levantar ou em trabalhar com esse conceito em 3 partes, que já foi falado, agora em pouco. Rapaz, está todo mundo paralisado, parece que veio aquele camarada com aquele gás, e aí, para todo mundo. É a preparação, a comunicação do sermão baseado na Bíblia e da pregação? Não, eu acabei de falar agora. Eu falei bem claro as 3 partes, a menos que alguns dos irmãos estejam com um pouquinho de dificuldade de captar. Acredito que sim. É a Eu falo ciência e a da arte de homilética. fazer pregação? É por aí. Mas se É você prestou ensino em tom atenção, familiar, homilética, né? isto, tá aqui, irmãos, ó, Homileu. tá aqui as 3 partes. Tá aqui, claro, se você ainda não tem a sua apostila, por isso que eu estou motivando, se você consegue abri-la, pelo menos no formato PDF, vai ver a primeira página. Então, nós dividiríamos em 3 partes: homilética, ensino em torno familiar; homiléu significa conversar, e homilia quer dizer discurso com a finalidade de agradar. Essa seria a conceituação mais básica, mais elementar de homilética. Aí eu quero só ler estes 2 últimos parágrafos e aí nós vamos já entrar nos slides. É importante destacar que Deus, escute essa, não se limita a nenhuma regra de retórica. É importante seguirmos estas regras? Sim, mas ele não está limitado. Essas regras da retórica. Ele está acima de todas as coisas e não raras são as vezes que recebemos uma palavra que entra como flecha no nosso coração, vinda de uma pessoa completamente leiga em relação a qualquer método ou estudo homilético. Já presenciei pessoas pregando, né, com uma graça, com uma unção, com um poder da parte de Deus. Aí você pergunta: vem cá,
Aonde você aprendeu essa técnica de omelete? Que a pessoa começa a rir. Omelete? Não, omelete, eu não sei fazer omelete. Quem faz é minha esposa. Não, eu não estou falando de omelete, eu estou falando de homilética. Então a pessoa nem tem ideia do que é homilética, mas pregou com a graça, com uma unção, e tudo dentro dos conformes das regras da homilética. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de ouvir mensagens de pessoas que depois você constata que ela nunca estudou e desconhece por completo. Alguém já teve essa experiência de ouvir ou conhecer alguém que trouxesse uma mensagem de Deus maravilhosa, mas depois você chega com a conclusão, não, essa pessoa nunca estudou e nem tem a mínima ideia do que é homilética. Alguém já teve essa experiência? Sim ou não? Acredito que sim. Eu conheço dezenas, para não dizer centenas, de pessoas que Deus, porque Deus ele é soberano, ele faz o que quer com quem ele quer e quando bem desejar. Embora temos que fazer, na medida do possível, quando podemos, né, a nossa parte. Vamos então já para os slides? E isto, que a intenção nossa não é tornar a aula de jeito nenhum cansativa, é uma matéria técnica, então a gente tem que ter um cuidado enorme de fazer com que esta matéria, a ser ministrada, seja o mais tranquilo possível. Estão todos vendo os slides? Todos estão vendo os slides? Alô? Alguém pode me dar um sinal? Isso, obrigado, irmão Elton. Como apresentar sermões? Vamos lá. É um resuminho do que já falamos, né? A palavra homilética, ela é derivada do termo homiléticos, que também quer dizer sociável, do verbo homilein, estar em companhia de, do substantivo homilus, assembleia. Na era cristã, a homilia, já falamos, era uma pregação em tom familiar. E a leitura clássica aponta para o quê? Para a conversação. Então, a homilética é a arte da preparação e comunicação de sermões. Áreas relacionadas com a homilética. Isso aqui é importante. Oratória, a arte de falar bem. Eloquência, expressar-se com desenvoltura. Retórica, arte de argumentar. Discurso, conjunto de frases ordenadas faladas em público. Sermão, discurso cristão falado em público. Ortofonia, a articulação perfeita dos sons de uma língua. Não se preocupe, não se desespere no sentido de decorar, né, estas partes, porque não há desespero para isso. É importante só você ter essa noção, que a oratória se trata da arte de falar bem. Então, a pessoa que se esmera, que se dedica a falar bem, ela está se lançando ao estudo da oratória. Já a eloquência é um pouco diferente, é expressar-se com desenvoltura, como posso dizer, expressando bem as palavras, as letras, as sílabas, certo? Não comendo os S's, que é um pouco comum de alguns na hora da expressão, comerem letras ou omitirem sílabas. A retórica é diferente, ela é a arte de argumentar, ou seja, de convencer a audiência. O discurso é o conjunto de frases ordenadas faladas em público. E o sermão é o discurso cristão falado em público. Já a ortofonia é a articulação perfeita dos sons de uma língua. Deixa eu entrar aqui num detalhezinho, vocês vão entender. Quantos estados, alguém se lembra? A pergunta parece que não tem nada a ver com a nossa matéria, mas tem tudo a ver. Quantos estados vocês lembram-se que possui o nosso Brasil? 10 estados, 15 estados, 18 estados, São 21 26 mais o estados. distrito, né? 26, diz Mais o o William, distrito. mais o Distrito Federal. Alguém tem ideia? Só o William que tem ideia. Gente, 27 ao não todo. 27 mais o distrito. Esse é o correto. E é, por incrível que pareça.
por causa da divisão de Goiás e Tocantins. Porque muitos de nós nos esquecemos, né, que algum tempo atrás o estado de Goiás, que era enorme, foi quebrado em duas partes, Goiás e Tocantins. Mas por que eu estou mencionando isso? O que isso tem a ver com a nossa matéria? Porque cada estado do Brasil, se vocês já observaram, tem um sotaque, tem um regionalismo diferenciado, não é? Por exemplo, no Rio de Janeiro, é muito comum, né? Eu procuro imitar os sotaques, às vezes não consigo, né? Porque é um pouco difícil. Sobretudo os do Nordeste, que são 9 estados, são 9 diferentes sotaques, embora há um pouquinho de semelhança entre um e outro estado. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, se pronuncia carro, carro, pastor, pastor. Se enfatiza muito o S e o R. Já no Rio Grande do Sul, não se pronuncia assim, se pronuncia carro e pastor, ou seja, o R ganha uma tônica diferente, igual a palavra tomate e tomate. Não está escrito ti, mas no Rio de Janeiro, em outros estados, se pronuncia tomate. Só no sul do Brasil, até onde eu tenho ideia, porque eu vivi no Rio Grande do Sul 7 anos, se pronuncia tomate, leite quente. É bem característico do sulista. Já o povo do Nordeste, do Norte, das outras regiões, né, vão pronunciar, né, leite quente ou algo similar. Mas o que me refiro, na homilética, é interessante estarmos atentos à pronunciação de palavras. Se algumas estão sendo feitas baseadas a nível de um regionalismo ou se elas estão sendo articuladas de forma incorreta, compreendem? Na questão do sotaque, todos nós temos que entender que existem os sotaques. Minas Gerais tem o seu sotaque, Goiás tem o seu sotaque, Maranhão tem o seu sotaque, mas mais além do sotaque, do regionalismo, temos que ter o cuidado de pronunciarmos corretamente na medida do possível, né? Como, por exemplo, palavras no plural, né? Dores de cabeça, né? Ou dor de cabeça. Tem pessoas que colocam dor de cabeças. Parece que a pessoa tem mais de uma cabeça, mas as dores eu posso colocar no plural. Agora a cabeça fica complicado. Alguém está me entendendo? Dores de cabeças já fica um negócio meio complicado, como o camarada querendo dizer eu tenho mais de uma cabeça. Nós não temos mais de uma cabeça. Podemos ter dores no plural. Ou então, ao contrário, tem pessoas que colocam o plural demais ou tiram o S aonde deveriam estar. Só para vocês entenderem a questão da pronunciação. Vamos então adiante? Bom, isso aqui que você está vendo, não se assuste. Isso seria um esboço de sermão. Um esboço de sermão. Porque existem 3 tipos de sermões dentro dos quais nós vamos trabalhar bastante a fundo. E os esboços teriam uma espécie de elemento padrão, ou de armado, ou de montagem padrão. Esta é a montagem padrão e até mesmo clássica de alguns sermões. Todo sermão tem que ter um título, independente do seu tipo, que nós vamos estudar isso bem detalhadamente. Todo sermão tem que ter um título. Depois do título tem que vir seguido um tema, que seria o assunto. E, por fim, um texto. Depois do título, do tema e do sermão, lembre-se que isso aqui é um esboço, não é um sermão em si, é só o esboço, é só o esqueleto, né? Como se usa a palavra no inglês sketch. É só um esqueleto dentro do qual eu e você vamos o quê? Nos guiar. Aí temos uma introdução. Essa introdução deve ser uma breve frase que defina o tópico. E os tópicos sempre em algarismos romanos. Então aqui temos tópico 1, aí você vai colocar uma breve frase que vai definir o tópico. Cada tópico ele é dividido em itens e subitens.
Sugere-se, isso é uma sugestão, tá? Que se trabalhe com um mínimo de 3 itens. E sugere-se que para cada item se poderiam incluir 3 subitens, não mais do que isso, porque causaria dificuldade no desenvolvimento. Qual é o conteúdo de item e subitem? Breves frases que definam cada um dos itens e subitens. Os itens sempre em algarismos arábicos. Aqui você está vendo, 1, 2, 3, sempre em algarismos arábicos. Os subitens, uma combinação de algarismos arábicos e letras do alfabeto. Um A, um B, um C. Esse é o subitem. Aí o item 2, 2A, 2B, 2C. Item 3, 3A, 3B, 3C. Este seria uma montagem básica. Altera-se um pouco de acordo com a escola de homilética, mas esse aqui é, digamos, a montagem mais básica que existe. Aqui estamos falando do tópico 1, se aplica a mesma montagem ao tópico 2, estão percebendo que eu mudei, ó, tópico 1, passei para o tópico 2 e eu vou para o tópico 3. Então, os 3 tópicos precisam seguir a mesma linha, ou seja, tópicos, itens e subitens. Vamos lá. Tipos de sermões. Eu peço aqui, por favor, atenção máxima. Temático, textual e expositivo, né? Já estou entrando na estrutura mais importante desta matéria, porque as demais partes eu quero que você, por gentileza, vocês possam ler nas suas casas, né? Que a gente só fez hoje uma introdução na leitura, mas eu já quero começar a desenvolver a visão e a ideia de identificarmos os tipos de sermões. Como eles funcionam? O sermão temático, o textual e o expositivo. O temático. A ênfase sempre será o tema, ou seja, o assunto. Um texto base escolhido como de 1 a 2 versículos. Possibilidade em viajar em vários textos da Bíblia que apresentem o mesmo tema. Exemplo de tema: amor de Deus, fé, salvação, perdão, as provas do cristão, etc. Então, o foco do sermão temático não é o texto, senão o tema, o assunto. Você pode usar um texto base? Pode e deve, mas ele não pode ser mais de 2 versículos. Esses 2 versículos possam ser de mesma tonalidade, ou seja, falar exatamente a mesma coisa, o mesmo assunto. Mas na medida que você for montar o sermão, você vai viajar em toda a Bíblia, mencionando que textos diferentes que falem do mesmo assunto e procurando montar o sermão dentro daquele esqueminha que já apresentamos lá atrás. Como é que funciona o textual? A ênfase sempre será no texto escolhido, como no máximo 3 a 5 versículos. Olha só, o textual temos que ter um mínimo de 3 e um máximo de 5 versículos. A possibilidade única e exclusiva em viajar, ou seja, explorar dentro do texto escolhido. Eu não posso sair do texto, eu sou obrigado a ficar focado no texto. Exemplos, e até vamos depois usar esses exemplos para a gente começar a treinar montagem de sermões. Romanos 8, 28 ao 30, Salmo 27, do 1 ao 5, Hebreus 10, 23 ao 25. Nós vamos voltar nisso aqui, que isso aqui é muito importante. O sermão expositivo, como é que ele funciona? A ênfase, o foco, sempre será no texto escolhido, como a partir de 5
versículos em diante. Então, o sermão expositivo não pode ter menos de 5 versículos. Tem que ter mais de 5 versículos. 5 como mínimo. 6, 7, 8 e aí vai. A possibilidade única e exclusiva em viajar e explorar dentro do texto escolhido. Exemplos de texto: João, capítulo 1 até o capítulo 14, é enorme. O Salmo 84, Provérbios, capítulo 2, do verso 1 ao 10, 1 de Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 8. Importantíssimo, todos os tipos de sermões conterão a mesma estrutura básica apresentada anteriormente: título, tema, texto base, introdução, corpo. O que é o corpo? É o desenvolvimento dos tópicos. E conclusão. Ok. Vamos fazer alguns rápidos testes experimentais, né, para ver como os irmãos compreendem a montagem do sermão. Eu vou voltar de novo, tá, para vocês verem como fica a estrutura. Se você salvou e tem como visualizar o esboço, só para você ter em consideração, mas eu vou voltar de novo à visualização do esboço. Ok. Se você quiser fotografar, pode fotografar, mas eu tenho certeza que se você salvou esses slides, você vai ter então essa parte aqui. Procure sempre ter isso aqui em consideração: título, tema, texto. Essa é a entrada do sermão. Depois vem a introdução, que é uma breve frase que vai definir o tópico. Aí depois, perdão, você entra na introdução, que não deve exceder a 2 a 3 linhas. Depois entra um tópico. E o tópico, repito, ela vai ser sempre uma breve frase que defina o tópico, seja o tópico 1, seja o tópico 2, seja o tópico 3. Aí depois de cada tópico vem o item, que é em algarismos arábicos. Item 1, item 2, item 3. Se você quiser definir os subitens, pode fazê-lo. Eu sou obrigado? Não. A menos que eu tenha conteúdo para trazer os subitens. Se eu não tiver conteúdo, não se preocupem. Posso fazer somente menção de tópicos e itens. Mas se eu tenho conteúdo disponível, por que não deixar a coisa bem explicada? Que essa é a função dos subitens, é explicar o máximo, desenvolver o máximo, ok? O sermão. Se ele é um sermão temático, geralmente eu vou usar bastante a questão dos subitens, certo? Se é um sermão textual, também, porque eu vou trabalhar em cima dos textos que eu estou analisando. E o expositivo, melhor ainda, porque o expositivo ele é um sermão de uma extensão maior do que o textual, ou seja, o textual e o expositivo são muito parecidos, são muitíssimo parecidos. Vamos voltar à questão desses textos. Nós vamos então trabalhar basicamente em cima destes textos aqui que vão nos ajudar. Vamos lá. Vamos começar, claro, desenvolvendo o sermão temático, né? Vou fechar aqui isto. Pegue uma folha de papel e você já vai começar a anotar aí os textos para a gente começar a desenvolver alguns pequenos sermões. Perfeito. Uma folha de papel. Eu vou me afastar aqui um momentinho, que também eu vou pegar aqui do meu lado 2 ou 3 folhas de papel em separado. Já estou retornando. Só vou esticar aqui do outro lado da mesa. Já retorno. 2 minutinhos.
Ok. Vamos escolher um texto super simples, preste atenção. Super, mas super simples. Eu acredito que todo mundo conhece esse texto. Não é possível que o texto que eu vou dizer agora você não conheça. João 3,16. Alguém conhece esse texto? Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Não se assuste, tem pessoas que não conhecem. Acredite se quiser. Abra lá. João, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos trabalhar com um sermão temático. Nós vamos explorar o tema que nos traz João 3,16. Eu vou esperar que todos vocês abram o texto sagrado e vamos fazer a leitura de João 3,16. Super conhecido, conhecidíssimo por todos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Enquanto eu estou aqui também sincronizando as minhas folhas, eu tenho aqui uma quantidade enorme de esboços. Perfeito. Quem pode ler esse texto? Muito conhecido por todos. Todos conhecem esse texto, mas eu gostaria de ouvir dos lábios de um aluno a leitura de João 3,16. Por gentileza, um aluno ou uma aluna. Pode abrir o seu áudio e fazer-nos a gentileza de fazer a leitura do texto, por favor. João 3,16. Porque Porque Deus... Pode seguir, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perfeito. Esse texto, ele é muito rico. É pequeno, mas ele tem uma riqueza impressionantemente grande. E aqui nós poderemos extrair vários assuntos. Vamos lá. Que assunto dominante? Que assunto mais chamativo encontramos na leitura deste texto? Vamos lá. Eu quero É o ouvir amor. 2 ou 3 alunos. É o amor que nós devemos amar uns aos outros. É o O amor, tamanho do mas amor de Deus. o amor de Deus, exato. Isso não é um amor qualquer, é um amor, Uhum. o amor de Deus, um amor divino, o amor de Deus. Vamos lá. Outro tema que nós poderíamos tirar de João 3,16. Qual seria um outro tema? O sacrifício, a O, sac... grandeza que envolve o amor de Deus. o sacrifício da grandeza do amor de Deus. Continuamos no amor de Deus, só que agora ampliamos um pouco. O sacrifício da grandeza do amor de Deus. Perfeito. Estou aqui anotando porque a gente pode desenvolver qualquer sermão temático em cima desses 3 temas. Um terceiro tema que você enxerga, que você vê dentro deste texto. Redenção. Redenção, excelente. Redenção. Perfeito. Redenção. Qual dos 3 temas faríamos o desenvolvimento desse sermão temático? Eu gostaria de colocar por votação. Amor de Deus, sacrifício da grandeza do amor de Deus ou redenção? Qual desses 3? Vamos lá. Quem Amor de optaria... Deus. Quem não? Vamos lá. Vamos por votação. Quem optaria pelo amor de Deus? E nós desenvolvemos um sermão temático. Só o Elton, Ednilson, Evaldo, William, 5 até o momento. E Victor. Sacrifício da grandeza do amor de Deus. Vamos lá. Quem votaria? 1, somente irmã Aline e o Victor, 2. Redenção. Papai do céu. Só Vou de novo, vou levantar a mão de novo. Todos são bons. 2.
Ganhou, então, o amor de Deus. Vamos, então, desenvolver um sermão temático em cima do amor de Deus. Então, vamos, então, já dar o preâmbulo. Anote aí, título, tema e texto. O título já estamos dando: O amor de Deus. O amor de Deus. O tema. O tema pode ser também interessante isso aqui, né? Já que estaremos usando o título, na verdade, né? É o chamado. Às vezes o título e o assunto se confundem ou se encontram no mesmo caminho. Há questões que se separam, mas aqui o título e o assunto falam praticamente da mesma coisa. Como nós aqui trabalhamos ou identificamos 3 temas, então o tema poderia ser a grandeza do amor de Deus. Olha só, o tema. O título da mensagem, o amor de Deus. O tema, a grandeza do amor de Deus. Estamos fugindo? Não. Estamos dentro do tema. Estamos dentro do texto escolhido. E o texto escolhido é João 3,16. Vamos então agora à introdução. Vamos montar uma introdução curta, pequena, não mais de 3 linhas, no máximo que alcance, que feche 3 linhas. Vamos lá. Eu gostaria de ouvir 3 de vocês, aí eu faria uma espécie de montagem em cima das frases que vocês me colocassem. Quem se voluntariza para dar a primeira frase, aí eu vou costurar com uma segunda e uma terceira frase, aí fazemos a introdução. Frases curtas, compreendem? Mas que façam sentido dentro do título e do tema. Alguém está conseguindo entender? Nesse caso aqui, o título e o tema se confundem. Eles estão muito, assim, interagidos. Vai haver casos que tema e título vão estar sensivelmente separados, mas aqui tema e título, estão bem agarradinhos. Alguém está me entendendo, gente? Sim. Vai haver vários casos que tema e título vão estar assim, que aí você tem que fazer um desdobramento. Mas vai ter casos que tema e título vão estar um pouquinho distanciados, mas falando do mesmo assunto. Vamos lá, qual é a primeira frase que alguém tem em mente? Frases Único curtas, amor? bem curtas, com introdução. O único amor? É curto demais. Essa aí é curta Tinha. demais. Vamos abrir um pouquinho mais, gente. Vamos desenvolver uma introdução. Mas não com frases extremamente curtas, frases curtas. Vamos lá. Estamos falando do amor de Deus, estamos falando da grandeza do amor de Deus. E aí? Olhando para o texto. Se você lê o texto, você olha o texto, você vai tirar as ideias do texto. É curto o texto, claro. A intenção é começarmos usando textos curtos para você lê-lo e interpretá-lo e tirar a essência que está no texto. Jesus é a verdadeira expressão de amor de Deus. Mas arrebentou. Agora irmão Marcos agora me deixou meio abobado. 40 Deixa eu pontos. escrever isso aqui. Não, irmão Marcos agora mesmo vai ser. Irmão Marcos é assim, né? É uma caixinha de surpresa. Graças a Deus. Eu fico feliz por essa caixinha de surpresa chamada Gustavo. Repete, por favor. Jesus. O amor de Deus, o amor de Deus Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus. Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus. Que tremendo! Eu acho que ele já pregou essa mensagem lá na Strong Tower. Eu tenho que assistir essa mensagem em algum lugar. Eu vou procurar lá no vídeo da igreja de vocês. Do amor de Deus. Fantástico.
Vamos lá. Alguém poderia contribuir com uma segunda frase que faça sentido com esta, porque está fantástico. Essa aqui, ó. Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus. Vamos lá. Quem continuaria? O amor imerecido? De um amor imerecido. Perfeito. De um amor imerecido. Ou seja, nenhum de nós somos merecedores deste amor. Olha que impressionante. Uma terceira frase para fechar agora. Para fechar, para dar o fechamento. Já que a introdução tem que ser uma frase curta, compreende? Que faça sentido. Uma terceira frase. Um amor sacrificial. Está faltando. Não, a ideia está boa, irmão Elton, mas está faltando uma conexão gramatical que deixe um pouquinho mais claro. Mas a ideia está perfeita, a ideia está excelente. Agora, tem que colocar isso em palavras. Está excelente. Não, não, não. Está excelente. Está ligado com sacrifício. Quem poderia dar uma frase ligada a sacrifício que faça sentido com essas duas? Estão percebendo, irmãos? Nós estamos interpretando o texto. Montar um sermão, na verdade, é uma espécie de interpretação. Eu leio e tenho que dizer o que eu estou entendendo daquilo que eu estou lendo. Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus. Ponto. De um amor imerecido. Ponto. E aí, para fechar? Através do sacrifício de Jesus. Através. Oh, Orsino, que quebrou tudo agora. Agora derrubou tudo. Através do sacrifício de Jesus. Orsino, só por causa disso, só para começar, te dou 40 pontinhos para tu alegrar. Vai ficar alegre. Orsino, parabéns, Orsino. Não, para deixar o Orsino mais contente, 40 pontinhos. Ô, papai do céu, o que é isso? Através do amor de Deus. Uma rápida interrupção. Está chegando aqui entre nós, estão ali. Não é a Virgem Maria, né? Parece, né? Está com uma auréola na cabeça, com todo respeito. É a nossa irmã Angélica Bonjour, nossa nova aluna, na verdade. Ela veio transferida da turma da quarta-feira. Mas nossa irmã Angélica é uma estudante muito dedicada, esforçadíssima, como todos vocês o são. E nós gostaríamos de dar a ela os bem-vindos, né? O que nós dizemos à nossa irmã Angélica Bonjour, ela está em Martha's Vineyard, uma ilha bonita, lá no estado de Massachusetts, né? Alguns de nós aqui estamos na Flórida, outros estamos em Massachusetts, mas o que nós dizemos à nossa irmã Angélica, que nós dizemos? Seja Seja bem-vindo. bem-vindo. Seja bem-vindo. Isso, seja bem-vinda, irmã Angélica. Essa é a... Não está todo mundo ainda aqui, né? Está faltando aí pelo menos a metade, um pouquinho mais da metade. Não sei o que aconteceu, se houve o pré-arrebatamento, né? E levou alguns dos nossos irmãos e ficamos, mas tudo bem. Nós estamos aqui um número bem razoável. E a nossa irmã Angélica está aqui se juntando ao time das quintas-feiras. Irmã Angélica, nós estamos montando um sermão temático. Eu sugiro, então, a senhora assistir a aula lá, quando nós colocarmos no grupo, para a senhora não perder o fio da meada. Do contrário, a senhora pode ficar perdida. Nós estamos montando aí um sermão temático. Eu vou repetir a frase de introdução. Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus. Ponto. De um amor imerecido. Ponto. Através do amor. Repete, Orsino, eu quero te ouvir de novo. Eu gostei dessa do Orsino. Repete, Orsino. Através do sacrifício de Jesus. Através do sacrifício de Jesus, meu Deus. Através do sacrifício de Jesus. Vamos então montar o sermão. Vamos montar o sermão, já que estamos falando do amor de Deus, com a grandeza do amor de Deus, vamos então montar este sermão. Vamos montar ele em 3 tópicos. Primeiro tópico,
segundo tópico e o terceiro tópico. Qual seria o primeiro tópico? Olhando para o texto. Tem qual página, pastor? Na verdade, nós estamos fazendo uma combinação dos slides com a apostila. Não estamos lendo de todo a apostila, estamos fazendo uma combinação. Então, nós, na verdade, começamos a ler a página 1 e a metade da página 2. E agora, nos slides, se a irmã olhou lá, nós estamos falando das estruturas dos tipos de sermões, que é temático, textual e expositivo. Vamos lá. Vamos então no primeiro tópico. Como seria o primeiro tópico? Alguém pode dar uma sugestão? Não, vocês estão excelentes, estão muito bem. Para a introdução, agora vamos desenvolver os tópicos. Ao alcance de todos? Ao alcance de todos. Vamos dar uma melhorada nessa frase do Evaldo, que está boa, mas vamos dar uma melhorada. A atitude de Deus para o mundo. A atitude de Deus para o mundo. Nós podemos viajar em toda a Bíblia, mas eu quero trabalhar bem a ideia do tema, ok? Do tema. Ou seja, o que o Evaldo colocou está ligado ao que eu estou falando aqui agora. A atitude de Deus para o mundo, ou seja, Deus ama o mundo. Então, o resultado disso aí, Deus ama o mundo. Você pode colocar a atitude de Deus para o mundo, 2 pontos. Deus ama o mundo. O tópico 2, veja que eu não estou usando subitem por enquanto. Não estou usando subitens, porque como é um texto pequeno, então eu estou trabalhando com uma temática também pequena. Estou indo aos poucos, entendeu? Não quero fazer uma coisa enormemente grande, porque isso pode confundir um pouco alguns de vocês. Então eu quero trabalhar com uma linha bem progressiva, gradual, para a gente começar a desenvolver a ideia. O segundo tópico, como poderia ser? Já que é o amor de Deus, né, e Deus ama o mundo inteiro, então nós vamos explorar isso aqui. Segundo tópico, como é que poderia ser? Deus envia seu filho? Deus envia o seu filho. Vamos dar uma melhorada, então. Excelente a abordagem do Joseval. Deus envia o seu filho. A atitude de Deus para com o seu filho. Percebam que eu estou usando a expressão atitude, porque entra a questão de ações, né? Se você analisar bem esse texto de João 3,16, fala muito de ações, não é? De atitudes. Então, a atitude de Deus para com seu filho. Interessante. Aí, 2 pontos. Deu ao seu único filho para o sacrifício da humanidade. Deu o seu único filho para o sacrifício da humanidade. Vamos a um terceiro tópico, que dá para entrar facilmente um terceiro tópico. Vamos É tão grande o recapitular. amor, é tão grande o amor de Deus que ele deseja que todos sejam salvos. Oh, é tão grande o amor de Deus que deseja que todos sejam salvos. Então vamos então abrir o terceiro tópico. E o terceiro tópico é a atitude de Deus para
os não conversos. Olha só. A atitude de Deus para os não conversos. 2 pontos. Que ninguém pereça, mas tenham a vida eterna. Olha só, já fizemos um esboço baseado em João 3,16. Deixa eu recapitular então, para a gente recapitular. Título: O amor de Deus. Tema: a grandeza do amor de Deus. O texto João 3,16, claro. Introdução. Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus, de um amor imerecido, através do sacrifício de Jesus. Tópico 1. A atitude de Deus para o mundo. 2 pontos. Deus ama o mundo. Tópico 2. A atitude de Deus para com o seu Filho. Deu o seu único Filho para o sacrifício da humanidade. Tópico 3. A atitude de Deus para os não conversos. Que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Aí falta um elemento importante no sermão, que é a conclusão. Olha só. O que é como nós montamos a conclusão? A conclusão ela é um resumo dos 3 tópicos. Olha só. É importante a introdução? Ela é. São importantes o desenvolvimento dos tópicos? Importantíssimos. Mas de que vale ou de que valeria fecharmos um sermão sem uma conclusão? Alguém está me entendendo, irmãos? A conclusão ela tem que fazer sentido com todo o sermão, do princípio ao fim. Tem pregadores que pregam uma benção, mas param no meio do caminho e não dão a conclusão. Aí o povo fica, e aí? Qual é o desfecho da mensagem? Se temos 3 tópicos, presta atenção, se temos 3 tópicos, a conclusão deveria seguir a mesma linha. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ou seja, conclusão 1 ligado ao tópico 1. Conclusão 2 ligado ao tópico 2. Conclusão 3 ligado ao tópico 3. Vamos lá então? Vamos da mesma maneira como os irmãos ajudaram a montar a introdução, agora vamos montar a conclusão em 3 curtas frases ligadas aos tópicos. Vamos lá. O tópico 1, atitude de Deus para o mundo, Deus ama o mundo. Como nós faríamos a conclusão 1? Vou repetir. O tópico 1, a atitude de Deus para o mundo. Deus ama o mundo. Como seria a conclusão 1? Olha o silêncio. Dá para ouvir até um mosquitinho. Como poderíamos resumir? Porque, estou me entendendo? A conclusão ela tem que ser o resumo dos tópicos. A frase do tópico 1 foi curta, então vamos fazer ela mais curta ainda. Que fale diretamente com uma conclusão. Que Deus ama a. Que Deus ama eu não sei a palavra em português, peraí. Que Deus ama a criar. Como que fala em português? Esqueci, pastor, peraí. Que Deus ama a obra das suas mãos,
Na sua criação. Isso. O amor de Deus pela sua criação. Excelente. Primeira conclusão. O amor de Deus pela sua criação. Excelente, irmã Angélica. Custou, mas saiu. E resume bem o tópico 1. Vamos lá. Quem me daria uma frase resumindo o tópico 2? A atitude de Deus para com seu filho. Aqui é um pouquinho extensa, presta atenção. A atitude de Deus para com seu filho. Deus deu o seu único filho para o sacrifício da humanidade. Então temos que resumir essa conclusão 2. Como é que seria a conclusão 2? A graça de Deus é revelada entre os homens? Ai, irmã Angélica, ó, custou, apareceu e jogou direto. A graça de Deus revelada aos homens. Uau, fantástico. A graça de Deus revelada. Isso aí é pregador, irmãos. Irmã Angélica Bonjú, pelo que vocês estão ouvindo, é pregadora. Então, o pregador já tem tudo mastigado na mente. A graça de Deus revelada aos homens. Excelente, irmã Angélica. Parabéns. E o terceiro tópico, a atitude de Deus para os não conversos. Que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Como seria, então, o resumo do tópico 3? Aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Aquele que crê no Filho de Deus. Desculpa, eu não posso ficar quieto. Eu tenho que dar um pontinho aqui para a irmã Angélica, 40 para a irmã Angélica. Uau, o Orsino abriu. Irmã Angélica Bonjú, né? Nós temos aqui duas Angélicas, né? A Angélica Freire, que é a esposa do nosso irmão Victor, que entrou agora, e agora a nossa irmã Angélica Bonjú. O Orsino está lhe dando um aplauso. Eita, a glória seja dada a Deus, mas o pontinho é da irmã Angélica. Entenderam, irmãos? Vou falar todo o sermão, porque ele está escrito, e eu vou postar no grupo. Todos os sermões que nós montarmos aqui, eu vou passar limpo e vou postar no grupo para vocês saberem. Quem fez esse sermão, pastor? Vocês. Uau! Vocês montaram este sermão. Vamos lá. Título: Amor de Deus. Tema: a grandeza do amor de Deus. Texto: João 3,16. Lembre-se, esse é um sermão temático, mas a gente só ficou em cima de João 3,16. A gente poderia ter viajado em vários textos da Bíblia que falem sobre o amor de Deus, mas para começar decidimos ficar somente focados nesse texto. A introdução. Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus, de um amor imerecido, através do sacrifício de Jesus. Segunda frase, nosso irmão Orsino Siqueira. Tópico 1, a atitude de Deus para o mundo. 2 pontos. Deus ama o mundo. Tópico 2, a atitude de Deus para com seu filho. Deu seu filho único, ou seu único filho, para o sacrifício da humanidade. Tópico 3, a atitude de Deus para os não conversos. Que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Conclusão número 1. O amor de Deus pela sua criação. Conclusão número 2, a graça de Deus revelada aos homens. Repete de novo, irmã Angélica, a conclusão 3. Aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Então vocês estão observando que não é complicado, de jeito forma, montar um sermão temático. Aliás, dos 3 tipos de sermões, ele é o mais usado, ele é o preferido dos pregadores, porque ele tem muito conteúdo para dar. Deixa eu aqui fazer uma observação. Eu falei lá atrás que o sermão temático você pode viajar em toda a Bíblia, mas para começar, estão me entendendo? Só para começar, ficamos ancorados, ficamos focados só em João 3,16. Tem que ter um texto-chave? Sim, tem que ter um texto-chave.
Mas você, em cima do que já foi montado, pode ali aplicar a vários outros textos da Bíblia. A Bíblia é enorme. Por exemplo, lá no tópico 1, a atitude de Deus para o mundo. Você pode citar vários textos que estão lá em Romanos, Colossenses, João, Mateus. Tem muitos textos na Bíblia que falam exatamente do tópico primeiro. Aí você pode fazer menção deles, porque você não está fugindo do assunto. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Você pode aqui colocar dezenas, 10, 15, 20, muitos, mas que falem do mesmo assunto do tópico. Não pode fugir do assunto do tópico. O tópico 2, a atitude de Deus para com seu filho. Deus deu seu único filho para o sacrifício da humanidade. Então, o tópico 2 fala o sacrifício de Jesus pela humanidade. Aí você vai lá em Romanos, em Atos. Tem muitos textos, aí pode mencioná-los todos dentro deste tópico 2, porque não está fugindo do assunto, não está fugindo do foco do tópico 2. E o tópico 3, a atitude de Deus para os não conversos, que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Mesma coisa, você pode usar muitos textos da Bíblia que falem deste ponto em particular, né? Sobre o homem não perecer, sobre a humanidade não perecer, mas adquirir a vida eterna. E a conclusão resumiu tudo. O amor de Deus pela sua criação, a graça de Deus revelada aos homens, e aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Entenderam? Vamos ao segundo temático? Eu creio que nós vamos fazer ainda hoje mais 2 ou 3. Melhor coisa dessa matéria, irmãos, é o exercício. Isso vai ajudar vocês lá com os exercícios que estão no final da apostila. Eita, tem uns exercícios lá de dar gosto, lá no final da apostila. Irmã Angélica Bonjour, recebeu sua apostila ou ainda não? Recebi, pastor. Já recebeu. Olha, é difícil receber a tempo, mas recebeu. Eu já estava já com uma cópia preparada. Se ela disse não, já está saindo amanhã a segunda via, mas graças a Deus, dessa feita funcionou. Vamos agora a um outro texto facílimo de a gente trabalhar. Só que não vai ser um só versículo, não. Isso vai, então, vai dar um pouquinho de asas à nossa imaginação e à nossa visão bíblica. Esse texto aí todo mundo conhece. Jesus da glória. Se você não conhecer esse texto que eu vou falar, você tem que Deve ser o começar. Salmo 23:1. Oh, meu Deus! Lê os meus pensamentos. Isso aqui é revelação. Deus deu revelação, irmão Vitor. Olha, esse homem tem dom de O mais revelação. conhecido. Salmo 23. Vamos lá, irmãos. Eu estou trabalhando com textos bem conhecidos, compreendeu? Compreenderam? Para nós tirarmos o suprassumo desses textos. São textos tão conhecidos, mas a maioria não conhece a riqueza que é por detrás deste texto. Salmo de número 23. Vou esperar com que você, aí na sua Bíblia, o localize. Pastor, continuamos com o sermão temático? Continuamos com o sermão temático, não saímos. Eu quero, vamos dizer assim, deixar vocês bem familiarizados, vou usar uma expressão que se usa muito no Rio de Janeiro, bem encharcados deste termão, né? Bem ensopados. Vocês vão ficar tão ensopados do temático para que vocês, quando partirem para o textual, possam detectar com clareza as diferenças. Porque se não fica muito claro para vocês, é muito fácil haver um pouco de confusão entre o temático e o textual. E a confusão piora entre o textual e o expositivo. Estão me entendendo? O expositivo é um textual em tamanho ampliado, maior. Então é um pouco mais difícil o desenvolvimento do expositivo. Vamos ao Salmo de número 23. Repito o que eu acabei de falar agora há pouco. Todos os sermões que nós vamos montar aqui em sala de aula, durante a semana, né, antes da próxima aula, eu vou estar postando no grupo o sermão passado a limpo. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a leitura do Salmo 23, na versão Almeida, revista corrigida de 2009. Você pode ter aí a Almeida Revista Atualizada, que muda algumas palavrinhas. Você pode ter a edição contemporânea, que também muda um pouquinho. Ou você pode ter a século XXI, que também muda um pouquinho. Mas o conteúdo em si fala da mesma coisa. Vamos, então, trabalhar com este sermão. Esse sermão é muito rico, irmãos. O Salmo 23, você não tem ideia da riqueza que você terá, que nós teremos, né, para trabalhar com o Salmo 23. Vamos então fazer a mesma ordem, né? Título, tema, coloque aí. Continuamos no sermão temático. Pode colocar ali, sermão temático número 2. Sermão temático número 2. Aí temos que abrir um título, um tema e um texto-chave. O texto-chave já temos, Salmo 23. Qual seria o título que encaixaria perfeito com estes 6 versículos? Quero ouvir Precioso 3 de amor de vocês. Deus? Como? Confiança. O precioso amor de Deus? O precioso amor de Deus, O cuidado de Deus. o cuidado de Deus. Evaldo falou, repita, Evaldo, a tua abordagem. Confiança. Confiança, o cuidado de Deus. Tem que O ser um Senhor, meu título pastor. que abrace os 6 versículos. Me explico melhor? Dê uma olhada nos 6 versículos. Então tem que ser um título comum que abrace os 6. Confiança, cuidado de Deus, abraça 1 ou 2 ou 3, mas não abraça os 6 de uma vez. Provisão de Deus? Provisão. Excelente, irmão Vitor. Provisão, mas aí tem um outro Cinquentinha, cinquentinha? elemento. Calma, vamos chegar lá. Eu sei que negociação não falta no espírito de vocês. Vocês são excelentes para negociar. Eu sei, eu também sou bom negociante, sou judeu, gente, não esquece disso. Vocês devem ter linha de turcos, né? Mas eu nunca vi um judeu perder diante de um turco. Já vi, perdão, vi uma vez, isso na Turquia, que eu vi pela primeira vez na minha vida um turco derrubar um judeu numa negociação. Eu fiquei de boca aberta. Eu falei, compadre, como é que você conseguiu fazer isso? Eu perdi. Você perdeu, mas o turco tem uma argumentação melhor do que a minha. Vamos lá. Provisão. Mas aí nós temos uma questão curiosa, que envolve todos. A palavra provisão, repito, ela domina, ela fala de cada um dos 6 versículos, mas tem uma outra situação aí que pode ser junta, acoplada à provisão. Não é uma Proteção provisão também. qualquer. Como? França. Proteção também. Está dentro, mas essa provisão, ela não é uma provisão qualquer. Ela é uma provisão específica. O amor de Proteção, Deus? segurança, confiança. Vamos ler de novo, que vocês não
observaram que esta provisão ela está numa situação bem diferente de qualquer outra que podemos imaginar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa não é uma provisão qualquer, é uma Ah, Deus provisão supre cada uma das diferenciada. nossas necessidades. Está chegando lá, mas está falando provisão em tempos difíceis. em tempos difíceis. Perfeito, Evaldo, está pegando, já deu um bom início. Provisão em tempos difíceis, mas aonde estava Davi para ter esses tempos difíceis? Já se perguntaram? Davi não estava no palácio. Davi não estava na casa dos seus pais. Estava no Davi não pasto. estava na companhia dos seus irmãos. Davi estava em algum lugar. No Já que pasto. ele estava passando por tempos difíceis, excelente. Essa abordagem do Evaldo é perfeita. Descanso em tempos de angústia. Eu estou perguntando, presta atenção aqui. Não, tá certo. Essa abordagem do Orsino está certo. Mas aonde Davi estava? No campo. Mais específico do que o campo. Fugindo de Saul. Ai, então ele estava fugindo de Saul, exatamente, mano. Exatíssimo. Então ele estava onde? Exatamente aonde? Na caverna. Não. Ele estava num No lugar oásis. bem difícil. Bem difícil. No Nas deserto. montanhas. Não. Analisa o texto. O texto não fala de montanhas, de colinas. É no deserto, pastor? Tava num vale. Deserto, irmãos, nós temos que analisar o texto. Provisão no deserto. Uau, uau. Estou levando vocês a analisarem o texto. Não é uma coisa da minha cabeça. Quero que vocês enxerguem o texto. O que o texto está querendo dizer? Então, o título. Provisão no deserto. Excelente. Qual seria o tema? Esse é o título. Qual seria o tema? Já foi falado aqui, já foi falado. Confiança. Um pouquinho mais. Tá ligado? Deus, o Pai amoroso. Não, essa é consequência. Mas já foi falado, já foi falado. A força que vem de Deus. O cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Quando Deus nos cuida, Ele nos dá a provisão, sim ou não? Isso temos que pensar. O texto diz, mas eu tenho que começar a fazer o quê? Os desdobramentos do texto. Excelente. Vamos então à introdução? Ô, papai do céu. Não, vocês estão bem, gente. Olha, me permita fazer uma colocação bastante sincera, de coração. Não é que eu seja uma pessoa difícil para elogiar, eu sou muito reservado para dar elogios. Não é que eu seja uma pessoa complicada, difícil, ruim. Mas de muitas turmas do básico em teologia, da matéria de homilética, vocês estão sendo, pelo menos hoje eu estou observando na primeira aula, espero que fique daí para melhor. Vocês são uma das melhores turmas que eu estou observando, que tem um raciocínio muito lógico e uma visão bíblica muito, digamos, imediata quando lê um texto. Que eu já tive classes com muita dificuldade. Essa é uma matéria difícil, porque é uma matéria que vai exigir leitura, interpretação, não é? E conhecimento básico de causa. Como estão me entendendo, gente? Se eu não ler bem um texto e entendê-lo corretamente, como é que eu vou interpretá-lo? Como é que eu vou interpretar o que eu não entendo?
Entende? Mas vocês, graças a Deus, nessa primeira aula, sinceramente, estou bem impressionado. E vai daí para melhor. Mas aqui é um conjunto, aqui está funcionando um conjunto. Não é, digamos, não é sozinho só o Evaldo, não é só o Elton, não é só o Vitor. Isso aqui é um conjunto. Gente, isso aqui para mim está sendo fantástico. O conjunto está se encaixando. Esse é o objetivo desta matéria, levar com que cada um de vocês seja parte desta peça importante que é a montagem do sermão. Vamos então agora para a introdução. São 9h42. Se não der tempo para a gente fazer um segundo, vamos desenvolver bem esse sermão, porque esse sermão aqui vai ficar top. Esse aqui vai ficar top. Vamos lá, introdução. 3 frases. Vamos ficar na mesma visão. Vamos trabalhar com 3 frases que estão ligadas tanto com o título como com o tema. O título, Provisão no Deserto. Sim. Deus é um pastor da sua vida e um sopro de esperança? Incompreendida. Vamos diminuir um pouco. Boa a colocação do irmão Vitor, mas vamos reduzir um pouco. Tem que ser Então, Deus é um pai amoroso. Deus é um pai amoroso. Seria uma consequência, mas essa introdução ela tem que ser uma frase que abranja todos os consequentes tópicos que nós vamos trabalhar. Qual é a ideia principal que esse texto nos traz sobre a pessoa de Deus? Confiança? Cuidador. Cuidador, confiança, mas tem uma palavra-chave que fala tudo. Descanso. É uma Deus é sua consequência. paz? Pastor. Vocês estão trazendo. Pastor. Pastor. Essa é a palavra-chave que domina o Salmo 23. O que o pastor faz? Ele gera confiança, concorda comigo? Ele cuida, ele alimenta, ele orienta. Então, a palavra-chave aqui que domina todos os 6 versículos, né? É o trabalho, é a ação do pastor. Uau! Então, vamos lá. Uma frase que fale sobre o pastor. Primeira, O caráter zeloso do pastor? o caráter, repita. Caráter zeloso do pastor? Caráter zeloso do pastor. Poderia ser, mas vai depender da segunda frase. Vamos colocar essa frase em stand-by. O caráter zeloso do pastor. Uma segunda frase que se encaixe com essa. Vocês podem olhar no texto. O texto fala tudo. Tem 6 Reconhecer a versículos. dependência de Deus? Repita, irmão Vitor. Reconhecer a dependência de Deus? Reconhecer a dependência de Deus. Está faltando algo. Porque tem que ser uma frase que pode, entendeu? Fazer conexão com as 2 outras. Ainda não está encaixando. O cuidado do pastor com suas ovelhas. O cuidado do pastor com as suas ovelhas. Excelente, Evaldo. Excelente. O cuidado do pastor para com as suas ovelhas. Segunda frase, curtinha, excelente a do Evaldo. E essa frase abrange todos os 6 versículos. Agora, uma segunda frase. Estamos na introdução. Deus é a nossa força? Seria um desdobramento que teríamos que colocar nos tópicos. Mas lembre-se que nós estamos com uma frase introdutória. Tem que ser uma frase que faça sentido, as 3 de uma vez só. Lembra-se do sermão passado? As 3 tinham conexão. Esta já quebraria um pouco a conexão. Esta frase que o irmão Vitor está colocando, ela se encaixaria bem para o desdobramento dos tópicos. Um refúgio Vamos lá, uma seguro? segunda. Repita. Um refúgio seguro?
o cuidado do pastor para com as suas Deus é um pai ovelhas amoroso, cuida do seu pastor. e É um rei. provê um refúgio Perfeito. seguro. Perfeito. Vírgula. Que provê um refúgio seguro. A terceira frase para fechar. Descanso para a alma. E gera descanso para a alma. E Excelente, vigor Orsino. e vigor aos fracos. Que gera descanso para a alma. Então vamos lá, vamos recapitular a introdução. O cuidado do pastor para com as suas ovelhas e prover um refúgio seguro e que gera descanso para a alma. Perfeito. Aqui vamos abrir. Podemos abrir até mesmo em mais de 3 tópicos. Vou explicar por quê. O salmo ele é curto. O salmo em si, o texto que estamos trabalhando com ele é curto, correto? Inclusive, este salmo ele poderia ser usado mais apropriadamente como um sermão textual. Então, ele teria uma aparência de textual e pode trabalhar como temático. Então, vamos trabalhar com um sermão híbrido. O que é um sermão híbrido? Um sermão, isso aqui que eu estou fazendo com vocês não é comum, mas só para vocês saberem que há essa possibilidade, dependendo do tema escolhido e do tema escolhido, correto? Então, isso aqui é uma situação extraordinária, não é uma situação normal, não é uma situação comum, não é uma situação que vai se repetir. Só para vocês entenderem. Então, nós estamos trabalhando no chamado sermão híbrido. O que é um sermão híbrido? Ele pode ter as características duplas, de temático e textual, de textual e temático. Não é comum. O Salmo 23 e outros textos, poucos textos na Bíblia, dão condições de nós trabalharmos com esse chamado sermão híbrido. Como ele é um sermão híbrido, ou seja, ele é um pouco... Eu ia trabalhar com isso na terceira aula, mas curiosamente, já que estamos trabalhando com o Salmo 23, então eu já me adianto um pouquinho. Ele é um dos poucos textos que você pode trabalhar com duas formas, tanto temático como textual. Então, esse sermão ele vai ter agora uma característica temático-textual, porque ele fala de um mesmo tema, explorando dentro do texto. Oh! São quantos versículos? Me façam aqui me lembrar, são quantos versículos? 6. 6. Então, vamos trabalhar com 6 tópicos, porque ele é híbrido. Alguém está me entendendo? Ele trabalha com as duas situações ao mesmo. Não é comum isso. Não é comum. Vai depender muito. São poucos textos na Escritura Sagrada que eu consigo fazer isso. E esse é um deles. Eu poderia trabalhar somente com um tema. Acabou. Fechamos. Eu poderia trabalhar com um tema e um texto ao mesmo tempo, que é esse caso, certo? Então temos 10 minutos. Vamos então, pelo menos, abrir os 6 tópicos. Os 6 tópicos. Estou aqui anotando do meu lado, tópico 1, tópico 2, pode colocar já em algarismos romanos, os 6 tópicos. Isso aqui vai ficar lindo, gente. Isso aqui vai ficar lindo demais. Cada versículo, então, se converte em um tópico. Vamos, então, para facilitar, trabalhar, então, com unidades dos versículos, ou partes básicas ou importantes do versículo. Qual seria a frase mais importante do primeiro versículo? Aqui é fácil demais. Provisão. Não, a frase, primeiro, a frase do versículo. Aí Deus é depois sua disso, provisão. não. O Senhor é o meu pastor. nada faltará. O Senhor é meu Boa. pastor, nada me faltará. Agora presta atenção, para cada tópico vamos trabalhar com frases dos versículos, não as frases
que você vai desenvolver. Vamos primeiro trabalhar com as frases dos versículos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas vamos desenvolver por partes. Então, primeiro vamos destacar os versículos, ou as frases principais de cada versículo. Então, essa frase, ou seja, é o texto, ou a frase do versículo 1, que é o tópico 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tópico 2. O tópico 2, temos uma frase dentro do versículo 2, que ela é a mais importante. Qual seria ela? Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva às Perfeito. águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos. Essa é a frase mais importante. Anote aí. Deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. Esse é o segundo tópico, mas ainda nós não desenvolvemos a ideia que esse versículo traz, já que estamos falando de provisão no deserto. Alguém está me acompanhando? Nós estamos agora destacando as partes dos versículos para dar forma aos tópicos, depois que a gente vai desenvolver cada tópico. 3. Tópico 3. O tópico 3 está ligado a uma frase do versículo. Deixa eu ver aqui. 2. Do versículo 3. Refrigera minha alma? Refrigera a minha alma. Ou melhor, perdão, desculpe. Estamos ainda no versículo 2, desculpe. Guia-me mansamente a águas tranquilas, desculpe. Então, o tópico 3, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse seria o tópico 3. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Tópico 4. Aí sim entra refrigera minha alma. Refrigera minha alma. A principal frase do versículo 3. Refrigera minha alma. Então nós temos o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. Tópico 4. Qual seria a frase mais importante? Está no 3 ainda? Estamos no 3. Interessante. Esse versículo 3 ele é muito amplo. Então, guia-me pela vereda da justiça e por amor do seu nome. Confortará. Deixa eu ver aqui direitinho. Sim. Me guiará pelas veredas da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O 5. 5. O tópico 5 está baseado no versículo 4. Ninguém tem a frase aqui, a mais importante? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essa é a frase mais importante do tópico 5. Na verdade, preste atenção. Já estamos perto das 10 horas. Vamos fazer uma rápida reformulação. Não é que eu esteja
perdido, não. É porque esse salmo ele pode ser melhor destrinchado. Preste bem atenção. No versículo 2, eu tenho duas frases chamativas. Tá? No versículo 2. Pode separar essas duas frases. Deitar-me faz em vestes pastos, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Aí nós ampliaríamos o versículo 2. Nós, então, tiraríamos daí um tópico e tiraríamos outro tópico. No versículo 3, temos duas frases, que é refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vamos passar de 6 tópicos facilmente. Esse é o versículo 3. Versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O versículo 4, também temos duas frases. Versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é uma delas. E a outra, a tua vara e o teu cajado me confortam. A tua vara e o teu cajado me confortam ou me consolam. Versículo 5, na verdade, cada versículo tem duas frases. Então seriam ao total de quase 12 ou 12. Não se preocupe, ficou um pouco extenso, mas aí porque ele é um temático textual. Versículo 5 tem duas frases. Preparas uma mesa perante mim. Preparas uma mesa perante mim. E a segunda frase, unges a minha cabeça com óleo. Então, o versículo 5 é o tema 7 ou o tema 8? Eu estou perdido aqui. O senhor Vamos na desmembrou, ordem. né? Isso, porque este Salmo 23, ele dá essa capacidade de a gente ampliar. Primeiro tema, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O segundo tema está no versículo 2. Deitar-me faz investir em pastos. O terceiro tema, guia-me mansamente a águas tranquilas. O quarto, refrigera minha alma. O quinto, guia-me pelas veredas por amor do seu nome. O sexto, ainda que eu ande pelo vale do sopro da morte. O sétimo, tua vara e teu cajado me consolam. O oitavo, preparas-me uma mesa perante mim. O nono, unges a minha cabeça com óleo. O décimo, o bem, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E o 12º, na casa do Senhor habitarei por longos dias. Mas esse é um texto, é um sermão único, ele é híbrido, ele é duplo. Ele tanto tem características temáticas como características textuais. Decidi fazer isso para vocês entenderem as semelhanças, tá? Para que a gente também tenha facilidade quando a gente fizer o textual, você já pode entender que o Salmo 23, ele tanto pode ser usado como sermão temático como textual. Eu vou deixar como trabalho de casa, é bem simples, não tem dor de cabeça. Para cada parte desses textos, dos versículos, vocês vão desenvolver qual a ideia que fala. Como, por exemplo, já dar pelo menos de duas, tá? Pode anotar para a gente já não extrapolar o horário, porque já extrapolamos 10 horas. No versículo 2, nós temos duas ideias ligadas à provisão no deserto. Deitar-me faz em verdes pastos.
Essa é a ideia do quê? Descanso. Você pode colocar 2 pontos, descanso. Aí você tem que trazer uma só palavra para cada unidade dos versículos apresentados. Então, deitar me faz em vez de pastos, está falando de quê? 2 pontos, descanso. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Qual é a ideia? Refrigério. Refrigério. Aí as demais partes vocês leem com atenção e vão extrair. Qual é a ideia que fala? Tristeza, alegria, paz, proteção, segurança, conselho, vitória. Analisem bem. Aí vocês têm que reler. Deixa eu dar uma dica. Se você tem algum tipo de comentário bíblico, os comentários bíblicos das Bíblias de estudo dão uma visão bem interessante do pano de fundo histórico que se encontrava Davi quando ele escreveu o Salmo 23. Aí vai ajudar você a encontrar a ideia que está ligada a uma única palavra. Parece que eu dificultei um pouco, mas não, porque nós temos que, dentro de um grupo de versículos, extrairmos a ideia principal. Alguém está me entendendo, gente? O título é Provisão no Deserto. O tema é o cuidado de Deus. Mas como é que se manifesta esse cuidado de Deus? Já dei a vocês, né? Através do pastoreio, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Através do descanso, através do refrigério. Aí o restante vocês vão desenvolvendo, sempre tirando a ideia de uma palavra. Sempre, agora vai aparecer uma única palavra. Qual é a ideia que traz junto às águas, guia-me mansamente às águas tranquilas, entende? Ou qual a ideia que diz refrigera a minha alma, e assim por diante. Esse vai ser o trabalho para a próxima aula, né? Na próxima aula, então, voltamos com esse sermão temático textual, na verdade. Aí vamos trabalhar de novo com um temático, 100% temático. Vamos trabalhar com mais 2, e aí entramos já em um textual, que é bem parecido com esse de hoje, só que este é híbrido, ele trabalha dos 2 lados, ele pode ser tanto temático como textual. Alguma pergunta, alguma dúvida? Até o momento está tudo encaixadinho? Isto. Dê uma olhadinha nos slides, pelo menos nas primeiras páginas, e eu sugiro você, por favor, também, como trabalho de casa, leia da sua apostila da página 2, até a página 10. Por favor, leiam da página 2 à página 10. Ler páginas 2 à página 10. Então, o trabalho de casa será em dupla face, em dupla situação, né? A leitura da página 2 à página 10 e a extração das ideias em uma única palavra da parte desses versículos do Salmo 23, tá bom? Não se preocupe se você vai errar, não se preocupe se você vai ter problemas, nós estamos aqui para desenvolver, né, a nossa visão daquilo que nós estamos lendo. Se está tendo dificuldade, se você não está conseguindo detectar, a gente vai ajudar vocês, né, a terem a visão da interpretação correta do texto, porque através da correta interpretação é que a gente vai montar um sermão, né? Porque o que é um sermão? Você vai explicar à audiência o que a palavra de Deus está querendo exatamente transmitir. Amém, irmãos? Amém. A primeira aula foi válida para a gente entender um pouquinho a importância da homilética. Como vocês veem, não é fácil pregar. Você tem que conhecer a Bíblia e os assuntos dentro da Bíblia para os quais você vai se dedicar para então falar a uma audiência. Ou seja, pregar a palavra de Deus implica em muita responsabilidade, muito compromisso. Se a gente aprende errado, a gente vai pregar errado. Se a gente aprende certo, a gente vai pregar certo. Então, que Deus nos desperte a nos dedicar a ler um pouco mais a palavra de Deus.
Quero agradecer a cada um de vocês de coração a participação, irmão Ednilson, irmã Aline, Evaldo, Josevaldo, irmã Angélica. Hoje estamos com duas Angélicas, Angélica Freire e Angélica Bonjour, né? Parece que tem aí no caminho mais duas Angélicas para essa turma, né? Já recebi hoje a chamada de duas Angélicas. Essa vai ser a turma das Angélicas. Glória a Deus. Como eu tive uma turma no passado dos Josés, eram 6 Josés, José da Silva, José Fernandes, José Amaral, né? Talvez essa vai ser a turma das Angélicas, né? Dos anjos. Obrigado ao irmão William, ao irmão Victor, irmão Marcos, o Elton, irmã Angélica Freire e Orsino. Irmão Marcos e irmão Elton, era suposto hoje vocês fazerem a segunda chamada de Teologia do Obreiro, mas tive um dia um pouquinho apertado hoje, um pouquinho acima do normal, me atrapalhou em muitas coisas, o meu tempo ficou apertado demais. Se vocês não se importarem, próxima aula, venham preparadinhos, né? Eu acho que Deus está sendo misericordioso com vocês para tirar um cenzão, né? E vão tirar um cenzão. Um cenzão, né? 1000. Tá bom? Então, próxima aula, a gente vai terminar a aula um pouquinho mais cedo, para dar espaço ao irmão Marcos Tavares e irmão Welton a fazerem a segunda chamada. E eu já, antes da quinta, ou mesmo na quinta, no máximo, já estarei divulgando as notas finais dos trabalhos para quem fez o trabalho e da prova da Teologia do Obreiro para quem fez. Quero agradecer a você que já fez o pagamento do mês de maio. Muito obrigado, Deus abençoe e recompensa. Se você ainda não fez, você tem até amanhã. Passou de amanhã, a multinha de $10, tá bom? E se não pode, só lá no privado explica, pastor, vou atrasar meu pagamento por A e por B e por C. Não tem problema, é só você justificar que não há complicação nenhuma. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus pela aula de hoje. Eu acredito que o Espírito Santo está nos ministrando de uma maneira muito especial através da sua gloriosa palavra. Vamos pedir nossa irmã Angélica Bonjour, não é? Nessa beleza de que é uma ilha chamada Martha's Vineyard, né? O verão está se aproximando. Se você está em Massachusetts, dê um pulinho em Martha's Vineyard, vale a pena. É um lugar turístico aprazível demais, mas vá se preparando, porque é um pouquinho caro no verão, né? Mas é bonito no mundo. Irmã Angélica Bonjour, abrindo o seu áudio e agradecendo-nos a Deus com a palavra de oração. Meus irmãos, muito obrigado. Vejo vocês na próxima quinta, dia 6 de junho, com a bênção do nosso Deus. Irmã Angélica, bonjour, agradecendo. Pai, que o Senhor nos abençoe, alargue as nossas tendas, nos livre de todo mal, que a graça, bondade e misericórdia do Senhor segue todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Orou Salmo 23, ó. Já está praticando a homilética. Irmã Angélica, parabéns. Ei, já sei quem vai ser a próxima professora de homilética aqui. Já estou sabendo. Vou conversar com o irmão Leandro, quem sabe vai ser a senhora no ano que vem, né? A nossa professora de homilética. Meus irmãos, nosso lema: seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, Compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça É e que necessário eu que ele diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Diminua. É necessário que ele cresça e que necessário eu que ele diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e a glória. e o poder. Muito obrigado, Deus os abençoe. Ótimo final de quinta-feira, um abençoado final de semana. Vejo vocês na próxima quinta, dia 6. Em 1 hora, esta aula já estará postada com o link do grupo. Obrigado, a paz do Senhor, um bom descanso a vocês. Ó, beijão no coração de vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor a todos. Amém.